A primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos sentiram a influência orientadora do céu ao fazerem os muitos ajustes nas iniciativas e nos programas anunciados nos últimos anos. A necessidade de tais mudanças nunca ficou tão evidente como nos últimos meses. Pandemias, terremotos, inundações e outros acontecimentos mundiais estão afetando o modo como conduzimos nossas reuniões, nos reunimos e ministramos. A orientação de mudança para um foco centralizado no lar e apoiado pela Igreja não é apenas profético e inspirado, mas também essencial. Mesmo durante esses tempos difíceis, assim como nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, estou otimista com o futuro. Essas crises passarão e outras certamente surgirão. Mas tudo o que precisamos é buscar a paz no Salvador. Temos a confirmação por meio de revelação contínua de que Ele está guiando sua igreja e continuará a fazê-lo. Como membros, temos a responsabilidade e o dever de continuar ajudando a edificar seu reino. A apresentação a seguir está sendo fornecida aos líderes locais da Estaca e da Ala para ajudá-los a ensinar e apoiar seus membros no desempenho de seus deveres e responsabilidades. Nós os amamos. Temos total confiança em sua capacidade de fazer os ajustes necessários em suas responsabilidades e nas responsabilidades realizadas sob sua orientação, à medida que implementam da melhor maneira os objetivos desejados dos programas e das iniciativas recentes. Obrigado, presidente Ballard. Nós amamos cada um de vocês e somos gratos por sua dedicação e compromisso com o Salvador. Preparamos esta apresentação para que a usem ao instruir em épocas normais, bem como em épocas em que as reuniões e as atividades precisem ser adaptadas para atender às circunstâncias locais ou mundiais. A apresentação, feita pelo elder Michael T. Ringwood, dos 70, e diretor executivo do Departamento de Sacerdócio e Família, pode ser usada nos treinamentos para os líderes, os membros, as famílias e os jovens da Estaca e da Ala. Esperamos que ela seja dividida e compartilhada em sessões específicas durante o treinamento para os diferentes grupos. Algumas recomendações são repetidas ao longo da apresentação, pois se aplicam a vários públicos. Incentivamos que se reúnam em conselho para encontrar as melhores maneiras de implementar esses programas e iniciativas, de compartilhar ideias com seus líderes e membros e adaptar esses slides para melhor atender às circunstâncias locais. Acrescento minha voz, a do presidente Ballard. Temos muita confiança em vocês. Temos grande confiança nos membros e em nossa juventude. Vamos ensiná-los a cumprir suas responsabilidades e a magnificar seus chamados. E continuaremos a estabelecer o exército do Senhor aqui na terra, preparados para serem bem-sucedidos ao lidarem com os desafios que surgirem nesses últimos dias. Nos últimos anos, a Igreja tem sido abençoada com a orientação profética e instruções inspiradas para os nossos dias. Membros e líderes alinharam-se fielmente a essa orientação à medida que cada nova revelação foi compartilhada com amor. A fim de proporcionar mais incentivo e orientação, gostaríamos de analisar as responsabilidades individuais específicas dos membros e dos líderes. A ideia não é ter uma lista abrangente, mas destacar alguns dos ajustes recentes. Também destacaremos algumas das maneiras pelas quais essas responsabilidades podem ser adaptadas de acordo com as circunstâncias do mundo, como doenças contagiosas, terremotos, fome ou outras formas de distúrbios em âmbito nacional ou mundial que impossibilitem temporariamente que nos reunamos. O presidente Russell M. Nelson declarou: "Saibam que a revelação continua na Igreja e que continuará sob a direção do Senhor até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado." À medida que a obra do Senhor tem acelerado nos últimos anos,
A revelação tem orientado a criação e a implementação de novas iniciativas e diretrizes, criando um padrão de força interligado para todos os membros da Igreja em todo o mundo, a despeito de nossa capacidade de nos reunirmos em alas e estacas. Poderíamos listar muitas, mas destacaremos apenas algumas, incluindo o currículo centralizado no lar e apoiado pela Igreja do Vem e Segue-me, ajustes quanto ao Dia do Senhor no lar e na Igreja, ensinar a maneira do Salvador e reuniões de conselho de professores, ministrar como o Salvador e entrevistas de ministração, fortalecimento dos quórums e da sociedade de socorro, adaptação na organização dos quórums do sacerdócio arônico e das classes das moças e o programa Crianças e Jovens. Haverá mais mudanças, mas o objetivo fundamental de tudo o que estamos fazendo é o mesmo: fortalecer a fé de cada membro no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Todos os membros têm a responsabilidade de continuamente melhorar a observância do Dia do Senhor, estudar o Vem e Segue-me, concentrar-se em ministrar como o Salvador e apoiar a nova geração. Cada uma dessas responsabilidades pode ser realizada tanto na igreja quanto no lar. E se as circunstâncias atuais permitem que os membros se reúnam como alas e ramos, ou não. As famílias têm a responsabilidade de se concentrar em estudar regularmente o Vem e Segue-me no lar, encontrar formas de servir e de ministrar em família, ajudar e apoiar uns aos outros em metas pessoais e familiares, desfrutar de noites familiares e de atividades em família e usar o programa Crianças e Jovens para concentrar-se em tornar-se mais como o Salvador. O Vem e Segue-me preparou a igreja para estudar como família em nosso lar. Em tempos incertos e perturbadores de isolamento, os membros estão encontrando maneiras de estender a mão usando o Vem e Segue-me para incluir, via tecnologia, os familiares, os adultos solteiros e pessoas de outras crenças. Os jovens adultos solteiros e os adultos solteiros estão usando de tecnologia como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar sessões de estudo do Vem e Segue-me. Os membros da família estão usando bate-papos de vídeo em grupo para registrar testemunhos e compartilhar o que aprenderam em seu estudo individual. Membros de todo o mundo estão usando as mídias sociais e até telefone para compartilhar mensagens inspiradoras sobre o Vem e Segue-me e as iniciativas #Ouvir o Senhor e #Ser Melhor. O presidente Nelson disse em uma publicação recente do Facebook que a verdade é que, em meio à escuridão sombria de um mundo conturbado, a luz de Jesus Cristo brilha com ainda mais força. Ele pode falar a verdade a nosso coração e nossa mente. Os membros e as famílias são incentivados a compartilhar essa luz com o mundo, mesmo sob as restrições atuais. As pessoas estão aprendendo a permanecer socialmente conectadas, mesmo quando precisam se distanciar fisicamente. Muito de bom está acontecendo e devemos compartilhar essas ideias e sucessos uns com os outros para que permaneçamos conectados ao Evangelho. Em circunstâncias incomuns, os líderes da primária são responsáveis por ajudar os pais a preparar os filhos para o batismo aos 8 anos de idade, instruir os professores da primária sobre o Vem e Segue-me, ajudar os líderes de atividade a apoiar os pais e os filhos no cumprimento dos objetivos do programa Crianças e Jovens e ajudar os pais a prepararem os filhos para as experiências do templo. Durante as atuais e incomuns circunstâncias, os líderes e professores da primária precisam encontrar maneiras criativas de se conectar com as crianças de sua classe. Muitos são jovens demais para ter seu próprio telefone ou para usar a tecnologia. Os professores da primária estão gravando e enviando vídeos amorosos para sua classe por meio dos pais. Alguns deixando bilhetes na porta ou desenhando mensagens com giz nas calçadas. Realizar atividades online usando tecnologia e, onde os locais permitirem, passar de carro pela casa de cada criança, buzinar e acenar para a família, são maneiras específicas que os líderes da primária estão encontrando para se conectar com sua classe. Os líderes de atividade estão conectados às crianças, ajudando os pais com ideias de metas, com o programa Crianças e Jovens em momentos de tédio em potencial.
Encontrar maneiras de magnificar o chamado dentro de limitações restritivas tem criado uma riqueza de ideias criativas que incentivamos todos a compartilhar. Quando as circunstâncias em âmbito mundial estão decorrendo normalmente, os líderes da estaca têm a responsabilidade de ajudar os bispos a se concentrarem nas crianças, nos jovens e nos jovens adultos solteiros. Fortalecer a presidência do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro para que realizem o trabalho de salvação e exaltação. Ajudar os líderes da ala a atingir os objetivos dos programas Vem e Segue-me, Crianças e Jovens, Ministrar como o Salvador e ensinar a presidência do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro a realizar entrevistas de ministração. Durante circunstâncias atípicas em que práticas comuns precisam ser ajustadas, os líderes da estaca estão usando a tecnologia para realizar entrevistas e conduzir assuntos da estaca. Além disso, eles estão usando a tecnologia para atingir grupos específicos, incluindo jovens ou adultos solteiros, enviando mensagens de inspiração e esperança. Em relação a esse papel essencial do bispo, o presidente Nelson disse: "A primeira e mais importante responsabilidade do bispo é cuidar dos rapazes e das moças de sua ala." Elevamos agora as responsabilidades das presidências do Quórum de Elders e da presidência da Sociedade de Socorro. Embora os líderes ainda ajam sob a direção e orientação do bispo, a responsabilidade principal do trabalho de salvação foi delegada ao Quórum de Elders e à Sociedade de Socorro, permitindo assim que o bispo dê mais ênfase aos jovens. Quando a igreja estiver funcionando de modo regular, os bispos e seus conselheiros devem ser ativamente engajados com as crianças, os rapazes e as moças, chamar, designar e orientar presidências de quórum e de classe, realizar o conselho de jovens da ala mensalmente, reunir-se com os jovens para entrevistas pessoais e de recomendação para o templo e delegar responsabilidades à presidência do Quórum de Elders e à presidência da Sociedade de Socorro. Enquanto o mundo está passando por tempos tumultuosos e existem restrições, há muitas maneiras diferentes pelas quais o bispo e o bispado podem cuidar da ala e da juventude sem se encontrarem pessoalmente. Os bispos estão usando a tecnologia como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar reuniões, atividades, devocionais e etc. Eles estão conversando com os jovens e mantendo contato com eles usando o recurso Círculos no aplicativo Viver o Evangelho. Estão compartilhando anúncios, instruções e inspiração para os membros da ala usando o e-mail, página do Facebook, da ala e outras formas de comunicação digital e das mídias sociais. Mesmo quando os membros do conselho da ala não conseguem se reunir pessoalmente, eles ainda têm a responsabilidade de se concentrar na retenção e no testemunho de cada criança e jovem, sabendo o seu nome e compreendendo ou conhecendo as circunstâncias de seu lar. Ajudar a família e os líderes a atingir os objetivos dos programas Vem e Segue-me, Crianças e Jovens e Ministrar como Salvador. Nas condições atuais, os líderes estão usando o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar e participar de reuniões. Eles estão ministrando e fazendo entrevistas de ministração usando a tecnologia e estão se reunindo e se aconselhando com os membros por meio da tecnologia. O presidente do Quórum de Elders e a presidente da Sociedade de Socorro expandiram suas funções, e essas são suas responsabilidades quando os membros puderem se reunir regularmente. Eles devem aceitar a responsabilidade por todos os aspectos do trabalho de salvação e exaltação, organizar a ministração e realizar entrevistas de ministração, ensinar os membros a implementar o Vem e Segue-me e ajudar as pessoas e as famílias a se tornarem autossuficientes temporal e espiritualmente. Quando as condições mundiais impedem que nos reunamos pessoalmente, a Sociedade de Socorro e o presidente do Quórum de Elders têm uma responsabilidade ainda maior de cuidar dos membros de sua ala. Muitas das maneiras normais de elevar e cuidar dos membros precisam ser ajustadas e adaptadas. É hora de fazer mais e de fazer melhor, só que de maneira diferente. A Sociedade de Socorro e o Quórum de Elders estão usando ferramentas como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar reuniões, entrevistas de ministração e atividades.
A seção Círculos do aplicativo Viver o Evangelho foi recentemente expandida para incluir grupos para todos os adultos, incluindo a Sociedade de Socorro e o Quórum de Elders, o que fornece uma maneira adicional de se manter conectado. Os líderes também estão atendendo às necessidades daqueles cujas necessidades são maiores ao ministrar usando a tecnologia. A responsabilidade principal da presidência da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders é cuidar das necessidades temporais e espirituais de seus membros. Em vez de visitar pessoalmente cada membro para prestar esse cuidado, irmãs e irmãos ministradores fornecem informações valiosas para ajudá-los. A ministração e as entrevistas de ministração têm sido ensinadas extensivamente durante as reuniões de liderança. No entanto, a maior oportunidade de crescimento em relação a ministrar acontece por meio das entrevistas. Essas entrevistas podem ser conduzidas pessoalmente quando as circunstâncias permitirem ou virtualmente, conforme a situação atual do mundo determina. Quando for permitido se reunir pessoalmente, os seguintes princípios importantes devem ser relembrados. Os líderes devem realizar treinamentos em âmbito de estacas sobre como fazer perguntas significativas. Durante as entrevistas de ministração, os membros da presidência devem debater sobre as necessidades e os pontos fortes dos membros. Eles devem usar as entrevistas para ensinar aos membros como ministrar. As informações coletadas durante as entrevistas podem ser compartilhadas confidencialmente, conforme apropriado, nas reuniões do Conselho da Ala. Os membros da ala, incluindo os jovens, devem ser mencionados pelo nome, o que inclui a situação da família. O Elder Christofferson, o Elder Stevenson e a irmã Arburto testificaram sobre o poder das entrevistas de ministração significativas. Os vídeos dos treinamentos que eles deram podem ser encontrados no site ministering.churchofjesuschrist.org. Nesses treinamentos, eles nos apresentaram um rapaz ocupado e o presidente do Quórum de Elders, que o ensinou amorosamente como ministrar, pessoalmente e por meio da tecnologia. Aqui estão esses 3 curtos vídeos. Eu queria falar com você sobre sua ministração à família do irmão Santos. Como eles estão? Para ser honesto, eu não tenho feito nada. Eu quero muito ajudá-los, mas não tenho tempo. Eu estou sempre viajando e me sinto muito mal por isso. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sabe o nome deles? Bem, sei que o pai é o Paulo, a mãe é a Sara, mas ainda não sei o nome das crianças. Então, você teria tempo para apenas aprender o nome deles e orar por eles pelo nome? Sim, claro, isso é fácil. Sim, vamos começar por aí, então. Tá bom. Sim, vamos começar por aí. Claro. Sei que o Pai Celestial vai abençoá-lo muito quando você pensar na família, orar por eles e apenas ministrar. Então, da última vez que conversamos, eu pedi para você orar pela família Santos. Como está indo? Na verdade, muito bem. Você aprendeu alguma coisa? Sim. Bom, quando comecei a orar por eles, na verdade, eu comecei a me preocupar com eles. Sei. Então, eu tenho me sentado ao lado do irmão Paulo nas reuniões do Quórum de Elders e outro dia notei que ele estava meio preocupado com alguma coisa. E depois da reunião eu perguntei se estava tudo bem e ele mencionou que tinha sido demitido do trabalho. A questão é que já passei por isso e sei como é. Então, eu tenho enviado mensagens inspiradoras para ele. Muito bom. Ou escrituras, às vezes verificando como ele está. Você já perguntou se ele já falou com o especialista de empregos da ala? Uma ótima ideia, eu sei quem ele é. Oi, presidente, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem, presidente. Só queria lhe falar sobre o irmão Paulo. Ele teve algumas entrevistas de emprego essa semana que foram muito promissoras. Nossa, que ótimo. E na verdade, queria falar com você sobre uma coisa. Como eles estão? Eles estão muito preocupados com a filha. Ela está com dificuldades desde que voltou da missão. Sei. E eu sei que eles não estão falando muito sobre isso, mas eu queria saber se talvez não tenha alguma coisa que podemos fazer para ajudá-los de alguma forma. Obrigado por vir, irmão Charles. Já faz algum tempo. Ah, sim. 3 meses. Já faz 18 meses desde que começamos a nos reunir. Você se lembra do que me pediu para fazer? Lembro-me de conversar com você
sobre tentar encaixar suas designações de ministração em sua agenda lotada. E pedi que começasse aprendendo os nomes deles. E que orasse por eles. Sim, Orar pelo nome. sim, isso mesmo. Agora que pode olhar para trás, como está indo? Bem, o Paulo e a Sara Santos têm uma família maravilhosa. Eles têm 3 filhos incríveis. Tasha tem 21 anos e é a mais velha. Ano passado, ela estava tendo dificuldades quando chegou da missão, mas esse ano está bem. Que bom. Depois tem o Samuel, com 15 anos, e ele adora jogar futebol. Legal. Adora. E Cecília, a mais nova, faz 13 anos no dia 15 desse mês. E ela tem a melhor personalidade de todos, viu? Gosto disso, gosto disso. Então, há umas 6 semanas, o Paulo me ligou e pediu que eu ajudasse a dar uma bênção na Sara. E depois da bênção, Sara, ela pegou minha mão e a apertou bem forte e não soltava. E ela olhou para mim e disse: sem dúvida alguma, eu sei que você ama nossa família. Presidente, em nossa primeira conversa, eu esperava uma crítica. Mas você tornou tudo mais fácil para que eu melhorasse. E eu quero agradecê-lo. Quando as condições nacionais ou mundiais determinam uma mudança na maneira como conduzimos a administração e as entrevistas, as práticas a seguir podem ser adaptadas para atender às necessidades locais. A presidência da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders deve realizar entrevistas por videoconferência ou usando outra tecnologia disponível. As irmãs e os irmãos ministradores devem usar a tecnologia como mensagens de texto, telefonemas, e-mails ou outros meios para auxiliar, elevar e incentivar aqueles a quem ministram. Tanto os membros da presidência quanto as irmãs e os irmãos ministradores podem usar as mídias sociais para elevar e edificar um ao outro, criar grupos ou páginas nas quais os membros podem se conectar eletronicamente. Tanto no progresso pessoal quanto no escotismo, o elemento mais importante era o relacionamento de incentivo e apoio entre os líderes e os jovens, não o distintivo de mérito ou os requisitos do progresso pessoal. Ao mudarmos para uma abordagem menos estruturada, mais personalizada e adaptável, os líderes do sacerdócio arônico e das moças têm as seguintes responsabilidades. Não devem perder, mas promover o elemento de incentivo e de apoio entre líderes e jovens. Preparar as presidências para liderar e permitir que as presidências de quórum e de classe cumpram suas responsabilidades e ajudar os jovens a se concentrar na realização dos objetivos dos programas Vem e Segue-me, Crianças e Jovens e Ministrar como Salvador. Os jovens precisam de mais amor e atenção de seus líderes na atual confusão das circunstâncias em âmbito mundial. Os líderes do sacerdócio arônico e das moças de todo o mundo estão encontrando maneiras de conectar suas classes e quórums e mantê-los unidos ao usar ferramentas como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar reuniões, atividades, devocionais e etc. Usar a sessão Círculos no aplicativo Viver o Evangelho para compartilhar mensagens inspiradoras com os jovens e manter debates baseados na fé. Ajudar os jovens a se concentrarem no programa Crianças e Jovens, incentivando-os a continuarem a aprofundar sua conexão com os céus durante esses tempos difíceis e criar coros instantâneos, compartilhar escrituras, participar de jogos online em grupos, entre outras ideias. Muitas coisas estão sendo compartilhadas por jovens de todo o mundo por meio das mídias sociais. Muito de bom está acontecendo e devemos compartilhar essas ideias e sucessos para que permaneçamos conectados com os jovens e que os ajudemos a estar conectados ao Evangelho. Quando for possível se reunir pessoalmente, o Conselho de Jovens da ALA deve concentrar-se em debater sobre o trabalho de salvação e exaltação, debater sobre os membros das classes e dos quórums por nome, buscar saber e compreender as circunstâncias de sua família e debater brevemente sobre atividades. O planejamento deve ser feito pelos jovens nas reuniões da presidência de classe. O Conselho de Jovens da ALA pode aproveitar a oportunidade para se concentrar no trabalho de salvação e exaltação durante este período de isolamento social ao buscar individualmente os membros da classe ou quórum e ministrar e servir uns aos outros.
As presidências de quórum e de classe têm as seguintes responsabilidades durante os períodos de estabilidade e nos momentos em que as reuniões não podem ser realizadas. Reunir-se regularmente, pessoalmente ou por meio da tecnologia, para debater sobre cada membro da classe ou do quórum e planejar e coordenar serviços e atividades apropriados. Ministrar aos membros da classe, participar ativamente no conselho de jovens da ala e desenvolver habilidades de liderança e ganhar confiança em sua habilidade para liderar. Ao ficarmos em casa para nos manter seguros, como ainda permanecemos conectados? Este é um momento para os jovens e seus líderes fazerem mais à medida que permanecem conectados ao usar a tecnologia como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar reuniões. Os membros da presidência de classe e do quórum devem incentivar todas as pessoas a comparecerem, se possível, e compartilhar as mensagens recebidas com os que não puderem comparecer. Os líderes dos rapazes e das moças estão usando a sessão Círculos para compartilhar mensagens inspiradoras com os membros de sua classe. Os professores da escola dominical estão tendo debates sobre o Vem e Segue-me, usando a sessão Círculos com os membros da classe. As presidências de classe devem incentivar a participação e ajudar a promover bons debates entre os jovens. Alguns estão criando coros instantâneos, compartilhando escrituras e participando de jogos online em grupos. Essas e outras ideias estão sendo compartilhadas por jovens de todo o mundo usando as mídias sociais. Muito de bom está acontecendo, e devemos compartilhar essas ideias e sucessos para que permaneçamos conectados ao Evangelho. O presidente Russell M. Nelson declarou que cada um de nós indique por suas ações que somos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, que renovemos nossa vida por meio de nossa fé e confiança nele, que acessemos o poder de sua expiação por meio de nosso arrependimento diário e que dediquemos e redediquemos nossa vida para servirmos a Deus e a seus filhos em ambos os lados do véu.